Bom dia a todos. Hoje é dia 31 de outubro de 2025, às 11h39. Ontem, perto da meia-noite, eu terminei o upload do último vídeo do Rubens sem exemplos. Hoje eu estou fazendo aqui um vídeo com a tela grande, ele vai ser longo, talvez estimado uns 30 minutos. Nós vamos experimentar esse site aqui, Try Ruby, que agora ele está hospedado no site oficial do Ruby, ruby-lang.org. Se a gente vê aqui no GitHub, você vê que a primeira versão foi feita pelo Y The Lucky Stiff. Ele é um rapaz que participou muito da comunidade Ruby e lá pelo ano 2010, 2011 ele simplesmente sumiu, não sabemos por quê. E depois teve outras versões, eu lembro que tinha uma que era hospedada no site do GitHub, porque o GitHub é um dos softwares feitos com Ruby on Rails mais famosos. E aqui eu tô vendo que é a quarta versão, feita por Ivo Herwijger, não sei pronunciar o nome dele, está hospedada lá no site oficial do Ruby. Então nós vamos fazer esse tutorial, que é um complemento ali ou até um preparatório para o Rubens sem exemplos. Então aqui ele diz que estima em 30 minutos. Só para mostrar para vocês, o site é esse aqui, né? try.ruby-lang.org. Vou ficar com um zoom aqui. E, e ele está em português, está traduzido, né? Você pode fazer sem ter que instalar nada. Provavelmente que é patrocinado pelo Opal. O Opal é um suporte de WebAssembly do Ruby. Então você pode executar Ruby em JavaScript, né? Vamos ver aqui os exercícios, né, que eles estão dizendo. Eu vou tentar ler meio rápido, vocês podem pausar ou ler pelo site se quiserem fazer. Aí fala que a linguagem foi criada no Japão, né? Pelo Mats, né? Matsumoto, esqueci o nome dele. E aqui a gente executa o código com run, copy, a gente copia o código de exemplo para o editor, next vai para o próximo e back retorna para a edição anterior. Então veja que é um bem interativo o nível de exemplos, né? Aqui a gente tem um número, que é da classe integer, a partir do Ruby 2.4, o método times, porque tudo é um objeto, número objeto, recebe um bloco, ele vai imprimir welcome 3 vezes, porque o comando print ele não cria uma nova linha, ao contrário do puts. É que eu estou assumindo que as pessoas assistiram o Ruby sem exemplos. Aí ele imprime welcome, welcome, welcome. Se eu, se eu escrever meu nome aqui e clicar em run, a gente vê que ele funciona, então é interativo. Clicando em Next, primeira lição, que ele diz para a gente digitar o código aqui, clicar em Run, aí ele fala para digitar uma expressão, 3 mais 11. E se a gente não quiser digitar, você só aperta o botão Copy, que aí ele copia o que está aqui para lá. Então é mais prático, né? Coloquei 3 mais 11 e clicando em Run, a gente vê aqui a saída, 14. Vai ter até um comentário, né? Aí vamos para a próxima lição. Tem várias lições aqui, vamos tentar seguir todas ou um pouco menos, porque ele estima em meia hora, mas eu falando vai demorar mais. Aí diz que ele reconhece números e símbolos matemáticos, então em programação asterisco é vezes e o barra é divisão. Às vezes o barra é divisão inteira, às vezes é divisão real. E às vezes ele é automático, depende da linguagem. A gente clica aqui em copy, run e vemos só a última saída, né? Veja que ele só imprimiu 7, porque não tem print aqui. Então ele fez 40 menos 7 e aqui foi divisão inteira. Se a gente colocar um print, que em Ruby o parênteses é opcional, e der run, ele imprimiu tudo junto aqui. Acho que ele meio que fez a conta aqui, né? 40 menos 77. É que ele não imprimiu uma nova linha. Então vamos trocar pelo puts, porque ele imprimiu 40 menos 7 e 7. Só que ele imprimiu tudo junto. Aí ficou aparecendo 40 menos 77. Se você quiser divisão real, você pode colocar 30.0 aqui. E aí dá 7,5. Então ele falou que a gente digitou mais de uma fórmula e só vimos o resultado da última. Por quê? Porque em Ruby só o último resultado aparece ali, né? Então só o último resultado
mostrado. Se você quiser ver o resultado, use puts, que é o que a gente fez antes aqui. A gente já pode passar para a próxima lição, que o puts imprime, é put string, imprime e clica, cria uma nova linha. Aí se você quiser, você pode criar uma string. Um string, do jeito mais fácil, entre aspas, duplas. Então sugiro que quem não assistiu, assista a minha playlist de Rubens sem exemplos, onde explico também essas coisas. E você pode chamar um método, porque como em Ruby tudo é um objeto, você pode chamar um método numa string. E o parênteses é opcional, então você não precisa escrever aqui reverse. Você poderia colocar o parênteses aqui. Odracir, o contrário de Ricardo. Para você contar as letras, tem o método length. Mas também tem o método size. Vamos ver se tem size para string. Geralmente size é usado em array. Então tem o size e tem o length. Em alguns frameworks isso aqui é diferente. Por exemplo, no Ruby on Rails, um desses vai no banco e conta os registros e o outro carrega todos os registros no array e conta. Dá uma diferença de performance. E também é bem interessante que você pode multiplicar uma string por um número. E aí vai concatenar várias vezes. Isso é bom para quando você está fazendo desenhos. Então, imagina assim, eu faço uma string que ela é um asterisco e faço ela 80 vezes. Aí se você quiser fazer na telinha vários asteriscos. É melhor que escrever 80 asteriscos, você tem que ficar contando quantos asteriscos você escreveu. Terminamos a primeira parte, que ensinou a usar o editor, números e strings, o que são métodos. Métodos são ações, então o método, você tem um objeto, o objeto ele tem dados e implementações, né? Que são modificadores dos dados. Então, geralmente os métodos modificam os dados e eles retornam novos objetos ou modificam um objeto existente. Aqui ele vai pedir para a gente fazer o reverso de um número. Eu não sei se vai dar erro, mas eu suponho que a classe integer não implementa reverso, ele vai dar no method error. Aí está reclamando, método não definido, só que ele não deu no method de error. Aqui, deu aqui, no method error. Está no editor, né? Às vezes ele acaba engolindo o erro. Aí ele fala assim, pare, você está latindo como um louco. Mas você pode converter um número para uma string e chamar um reverse. Aí funciona o 04, né? Aí está dizendo o protocolo de conversão de tipos, que eu também falo no Ruby sem exemplos. ToS string, ToE integer, ToArrays. Arrays é uma coleção de elementos, que é uma lista. Um array literal, par de chaves. Se você chamar o método size, vai dar 0. As coisas têm ordem. 12, 47, 35. Se eu quiser adicionar alguma coisa, coloco uma vírgula. Posso colocar aqui um nome também, tá? Você pode misturar. Mas você indexa pela ordem. Aí ele está sugerindo colocar um número. É um erro do tutorial, né? Não é um erro de Ruby, de sintaxe. E eu posso descobrir o maior número. Eu não preciso fazer um algoritmo que eu tenho que fazer uma iteração sobre o array e armazenar o maior. Eu só chamo o método max. E ele automaticamente retorna o maior. Aí eu posso armazenar o valor numa variável, né? As variáveis elas têm tipagem dinâmica. Eu não preciso dizer que a variável do tipo array. Se eu atribuo um array, ela vira um array. Agora, se eu posso acessar a variável que ela armazenou o resultado. Isso, uma variável começa como variável local. Se quiser, você pode ordenar os números e o exclamação quer dizer que ele vai modificar o receiver, que é o bilhete. Então, ordenou os números com o método sort. Então, a gente diz que é destrutivo, né? Tá dizendo que para você acessar os elementos de um array, você usa o operador colchetes. E aí você indexa começando a partir de zero. Então, você pode acessar cada elemento individualmente. E você pode fazer que um array tenha outro array. Você cria uma matriz, né?
Aí aqui tá um resumo, né? Que quando um método não existe, ele dá erro, existem arrays variáveis. Nós já terminamos 2 sessões de 8. Vou tentar acelerar aqui, né? Que eu tô fazendo com vocês acaba sendo mais devagar. Aí um poema. Minha torrada voou da minha mão. Minha torrada se foi para a lua. Mas quando eu vejo isso na televisão, colocando nossa bandeira no cometa Halley, mais ainda eu quero comê-la. Isso daí deve ser do Y Deluxe Stiff, né? Ele fazia uns tutoriais muito engraçadinhos com poemas em inglês sobre bacons, pedaçudos e coisas do tipo. O método GSUB, ele vai substituir uma parte, ele vai substituir torrada por manga. Então, aonde tinha torrada virou manga, minha manga. Ele pode receber uma string ou uma expressão regular. E aqui quem gosta de palíndromos, né, você pode usar o método reverse numa string. Então ele converteu a string ao contrário. Uma forma rudimentar de criptografia. E você pode separar o string, esse poema, uma string que tem vários barra-ns, né? É um texto. Você chama o método lines, ele vai retornar um array com as linhas. E aí você pode, ele está revertendo o poema da última linha para a primeira, ó. Mais ainda eu quero comê-la, colocando nossa bandeira no cometa Halley. Então o método lines separou as linhas. E perceba que os barra-ends continuaram aqui, né? E o join, também mostra no Ruby sem exemplos, ele transforma um array em string. Isso é uma forma de você não gastar muita memória recriando strings várias vezes, você faz o join no final do processo. Então aqui ele reverteu o poema, linha por linha, não letra por letra. Aí tiramos a parte 3, que é exclamação, né, e interrogação são caracteres válidos no nome de funções. Como a gente manipular uma string com gsub, lines e reverse. Agora a gente vai mexer com hash, que são um par de chaves. Criamos um hash vazio. Esses valores que começam com 2 pontos a gente chama de símbolos. Tá? Então aqui está dizendo que a hash livros ela tem uma chave que é o arco-íris da gravidade. Essa chave é do tipo string. Ela não é um símbolo, ela começa com 2 pontos. Mas o valor dela é um símbolo. E na hora que vai imprimir, esse símbolo ele é convertido para string. O símbolo nada mais é que uma constante. Ele vai para uma tabela de símbolos no compilador, interpretador, né? E ele é armazenado como um número, 0, 1, só que na hora que você lê como programador, você lê ele como uma string. Então você pode escrever, ele é mnemônico, a gente fala. E aqui ele está fazendo. É engraçado que ele faz o contrário, o certo é você usar o símbolo como chave, não como valor de um hash, né? E aí ele está imprimindo o hash, que tinha esse valor anterior, que foi mais 2 até o fim, lixo, cores vivas, medíocre, que está aqui. E o tamanho do hash são 3 elementos, porque o hash é uma associação, chave e valor. Que no fundo você pode converter para um array. O primeiro elemento é a chave, o segundo é o valor. Aí ele vai imprimir o valor da hash, esplêndido. Então, hashes e arrays usam um operador de colchetes para acessar elementos, né? Só que em arrays você usa um número, e em hash você usa uma chave. E todas essas chaves, elas são um array. Você pode chamar o método keys, né, para você ver quais são a lista de todas as chaves do hash. E você pode criar um valor default na hash, que você põe aqui esse 0, ele está passando um bloco. Esses chaves aqui são um bloco, tá? Início e fim do bloco. Então, se você não passar nenhum valor, vai ser 0. Aí ele está dando uma nota para o livro aqui, né? Vai ver o livro, ele está fazendo um contador, que é a primeira vez que você vai acessar, ele põe como 0 e ele tá contando com o valor 1. Então, esplêndido virou 1, lixo 1, medíocre 2.
Ele está falando desse caractere pipe aqui, que é uma variável do bloco, né? Um parâmetro do bloco. Então, o bloco é um dos temas mais importantes em Ruby, né? Que ele tem a ver com funções de primeira ordem, você passar funções para funções. Ele representa um closure. Aqui dá o exemplo inicial, né, de 5 vezes, então recebe um bloco. Então, 5 vezes, ele vai escrever o delay. O delay, o delay, o delay, o delay, o delay. Mas esse bloco permite você capturar uma variável. Que aqui você pode pôr o nome que você quiser. Ele chamou de vez. Ele vai imprimir de 0 a 4. E ele vai retornar no final o 5. Não sei se vai imprimir o 5 aqui. 0 a 4. Então, vou ler aqui o conceito porque é muito importante, né? Vamos ver como ele explica. Como nós vimos em nosso primeiro exemplo com um bloco, quando contamos classificações, nós podemos passar um valor para o bloco. Quais valores são passados é determinado pelo método que está rodando o bloco, que o método se chama times, né? Os valores que são recebidos pelo bloco são colocados em uma variável que tem o nome definido no início do bloco entre dois símbolos pipe. Aqui o método time significa vezes. Envia o valor para a variável vez. Porém, note que a variável vez só é conhecida dentro do bloco. Então, acabou o bloco, vez não existe mais. Você notou que você pode dividir o código em várias linhas? Isso torna o código um pouco mais fácil de ser lido. Então, o bloco você pode escrever em várias linhas, não precisa ser na primeira linha. Aí acabou a parte 4, ou está começando a 4? Acabou a 4. Hashes. Você usa chaves, símbolos, começa com dois pontos, blocos. Você pode usar chaves ou a palavra do e a palavra end. E você tem as variáveis de bloco entre pipes. Aqui vai falar sobre métodos na próxima sessão. Aí está dizendo que o método tem uma assinatura, ele tem um número de argumentos que ele precisa receber. O Ruby não se importa se você omitir os parênteses quando não tem ambiguidade, tá? Ó, puts, com parênteses, sem parênteses é a mesma coisa. Aí tá fazendo uma piada, né? Tipo, com ser ou não ser. Então, se to ser é o nome de um método e ser um argumento, nós sabemos a resposta para essa questão. É realmente apenas uma questão de preferência de to be ou to be. É uma piadinha aqui. Falando de Shakespeare, né? Megera Domada é uma obra de Shakespeare. Tá dizendo para o programa ficar menor, você pode separar o código em métodos para evitar repetições, né? Também fica mais fácil de você ler o código, porque você expressa uma intenção quando você faz um método. Então aqui, como você define um método? Com a palavra def, o nome do método e os argumentos, entre parênteses. Def define o nome do método e você pode ter o corpo dele. Ele recebe um argumento aqui, número de megeras, escreve megera domada. Isso daqui é um... Estranho que ele não imprimiu aqui. É porque a gente não invocou o método, né? Você tem que invocar o método assim. Isso aqui é uma obra de Shakespeare, tá? Megera domada. Eu também passei o número de megeras aqui. Imprimiu 3 vezes. Aí você pode tá dizendo que você pode invocar um método sem parênteses. Eu não gosto de escrever assim quando é uma só. Eu acho feio. Mas tem gente que gosta. Quando é número, quando passar um valor de número, alguma coisa assim. Se tivesse passando uma variável ali, até vai. E os métodos retornam. Você pode usar a palavra-chave return ou o último comando executado pelo método vai ser o retorno. Então aqui está usando o método return, retornou o valor 3. Então, o método tem parâmetros. Quando você chama, geralmente você chama de argumentos, mas quando você está definindo, você chama parâmetros. Eles geralmente retornam valores, que para quem programa em Pascal, né, tem o procedure, que não retorna valor, e o function.
Agora nós vamos para outra seção. Vamos ler aqui, que eu não conheço essa versão do TryRuby. A última vez que eu usei foi há 10 anos ou mais. Até agora rodamos apenas programas que utilizam apenas coisas digitadas por nós mesmos. O que é bom, quero dizer que o delaying foi épico. Mas a era da internet é sobre um tempo em que nos esforçamos para incluir o resto do mundo em nossos programas. Muitos sites estão disponíveis para você solicitar informação. Por exemplo, este link irá lhe fornecer todo o atual Google News Feed sobre Ruby. Acho que o link só aparece ali embaixo. É news.google.com/news/section interrogação q igual a Ruby e comercial output igual a RSS. Aí tá dizendo que é para entrar lá, né? Vamos entrar então. Vamos entrar no link, apertar Ctrl 1. Ele falou para entrar aqui. Que é um tipo de XML isso aqui. Que são notícias de Ruby. Aí vamos ver o que ele está querendo dizer aqui. Existem outros formatos. HTML, XML e JSON. Antigamente se usava esse RSS. RSS. Esqueci o que significa. Aí está dizendo que tem essa função, getShakey, para pegar os dados. E ele retornou um hash com uma chave que é uma string William Shakespeare. E o valor dessa hash é uma outra hash que tem a chave 1, que deve ser a obra, né? Título, os dois, Cavaleiros de Verona. Ela foi finalizada em 1591. Aí, Taming of the Shrew. Eu não sei o que é Shrew, né? Talvez seja Megera Domada. Não sei. Henri VI. Henri VI, parte 3. Todas as obras de Shakespeare, suponho. Two Noble Kingsmen, também não conheço. Mas ele está dizendo que ele chamou essa função e pegou dados da internet, né? Claro que não é desse feed que ele mostrou, quer dizer, que é de Ruby. Aí está dizendo que nós temos a lista de peças obtidas da internet. Ela está no formato JSON, por isso foi convertido para um hash. E o método get_shake já faz isso para nós. Está dizendo que não está muito fácil de ler. Vamos escrever um método que torna legível. Aí está dizendo que esse formato aqui é mais fácil de ler, né? Então ele quer que a gente itere sobre a hash para ficar mais legível. Estou dando um exemplo de como você faz isso, né? Você vai imprimir primeiro o título. Não vou digitar por questão de tempo, né? Apertar o copy ali. Aí ele está imprimindo o título de todas as peças de Shakespeare. Bastante, né? Aí ele vai mostrar como fazer naquele valor, porque ele vai pegar as peças e vai chamar o método select. O select só vai retornar para qual for verdadeiro. Então, você vai passar que ano você quer ver, quantas peças ele fez naquele ano, o argumento year. Aí, se foi finalizado naquele ano, ele vai imprimir os títulos daquilo lá e vai contar. Então, ele vai imprimir todos os títulos e vai retornar um número de peças naquele ano. Aí aqui está testando no ano zero, né? No ano, no ano zero não teve nenhuma. Mas se eu colocar aqui 1591, para ter quatro. Essas quatro aqui. Então ele imprimiu o título aqui e depois o count é o último comando do método, vira o retorno, que é impresso aqui. Aí está dizendo o que dá para fazer para melhorar. Adicionar o ano e alinhar títulos e anos, né? Que é aquela tarefa que ele mostrou antes. Aí ele está pegando aquele método getShake. Aí ele vai ter agora um intervalo de anos, o ano a partir daquele ano até aquele ano.
Por exemplo, de 1600 a 1605. E aqui o método select, lembrando, isso daqui vai estar retornando uma lista, né, de pass. Mas é uma hash, né? Mas ela vai estar se comportando como se fosse uma lista, porque tem dois valores aqui. Aí, o select só vai retornar quando isso daqui der verdadeiro, essa expressão lógica der verdadeiro. E para cada um desse, chama método it. Eu fiz um vídeo que chama Pass It Forward. Ele explica essa técnica que você vai passando, encadeando blocos. É tipo um método de chaining, né? Aí aqui, esse LJust aqui é para alinhar, né? Texto. Veja que está alinhado com uma tabela. Aqui tem 30 caracteres cada um. E ele está imprimindo o título e quando foi finalizado. Aí ele mostra que quando você tem que tomar uma decisão, você usa o comando if, né? É if e end, não tem dois pontos nem nada aqui. Aí você passa uma expressão, não precisa de parênteses. Aqui ele fala parâmetro, mas no fundo é uma expressão que a gente tem que passar. Aí dá exemplos de expressões. Pode ser uma chamada de método com predicado que termina em ponto de interrogação, retorna true ou false. Que essa expressão vai ser avaliada para true ou false, né? Então, os únicos valores falsos em Ruby são nil e false. E se você fizer uma comparação inválida, tipo A maior que 5, ele vai dar erro, que não consegue comparar um número com uma string. Então, está dizendo o operador de comparação de igualdade, dois sinais de igual, porque um sinal de igual é atribuição. Aí aqui ele deu um warning, né? Porque ele encontrou uma atribuição dentro de um if. Mas ele respondeu. Ele dá um warning, mas ele executa. Ele tá falando que tem que tomar cuidado. Tem um artigo que ele sugere para ler mais. Aí, vamos ver se é a sessão. Minfome. Ele tá dizendo, ó, 15 minutos atrás você não sabia nada de Ruby, agora você sabe bastante. Aí falou, vai juntar o conhecimento. Então vai definir dois métodos. Fome, você passa a hora do dia. Aí ele reprime min, fome e retorna true. Porque o puts retorna nil. Se não retornasse true, não ia funcionar aqui. Comer um, aí ele escreve min comer e o que vai comer. Aí você escreve comer um maçã, if fome 14. Como o fome retorna sempre true, vai sempre imprimir comer um maçã, min comer maçã, min fome, min comer maçã, min fome, min comer maçã. Aqui. Eles traduziram de propósito, não é um erro de tradução, tá? É o jeito humorístico que o I Deluxe Chief escrevia. Por isso que não tá dizendo eu como uma maçã, min comer maçã. Não é um erro, tá? É humorístico. Aí é a seção 6. Vimos como ler dados da internet, que no caso essa função já estava pronta, a gente só invocou ela. Como você iterar sobre esses dados, com o método it e select, né? Como imprimir bonito, o if, e como a gente tinha criado um hash new, que é a mesma coisa que colocar as chaves. Aí essa seção eu não conheço, vou ter que ler. Não uma classe de escola, uma classe trabalhadora. Veja as chaves vazias são atalho para hash.new. Então a gente chama de hash literal, tá? O método new, que a gente chama de construtor, é usado para criar objetos de uma determinada classe. Pense em classe como classe trabalhadora. A classe é como se fosse uma forma. Ela cria objetos naquele formato, instância. Quando eu falo formato, ela tem uma característica de quais classes ela herda, quais módulos ela inclui, quais as variáveis de instância, que são os dados, quais são os métodos. Um grupo específico de objetos que são similares tem o mesmo trabalho e usam as mesmas roupas. O que é uma classe? Blurbalizer. Você acabou de ter uma brilhante ideia para um novo aplicativo. Ele será a nova plataforma de mensagens instantâneas. Você quer um aplicativo onde as pessoas possam enviar curtas mensagens para as outras. Você chama isso de blurbs. Aí tem até
símbolo de trademark. Os blurbs permitem o tamanho máximo de apenas 40 caracteres. Eu já vi essa história antes, hein? Vamos fazer algumas configurações de humor também. Onde começar? Bem, você deve armazenar seus blurbs em um arquivo JSON, certo? JSON é JavaScript Object Notation. Mas como você poderia manter o rastreamento do conteúdo e da hora em que foi postado? E quando o arquivo foi carregado, como isso ficaria no Ruby? Isso deveria ser um hash, um array ou um array de arrays? Ou algo diferente? Uma classe. Eu realmente acho que você vai querer usar uma classe. Você já está familiarizado com várias classes. Hash, array, string. Vamos criar uma nova classe. Aqui entra o conceito de estrutura de dados, né? Então, como você organiza a memória. Para quem veio lá do mainframe, né? Você tem mainframe, você tem uma tripa de bytes. Aí você fala assim, ah, eu estou reservando 500 bytes. 50 bytes para o nome, 100 para o endereço e assim por diante. Esse processo é parecido. No fundo, a classe está organizando a memória. Uma classe vazia não retorna nada. Vamos para a próxima parte. Aí você tem o ATTR Assessor, também mostra no curso Rubens sem exemplos, gratuito no canal. Ele é uma macro, ele é uma chamada de método, e, entre parênteses, ele vai criar getters e setters, né? Ele cria getters e setters, então ele retorna métodos para você ler e escrever nas variáveis de instância com o mesmo nome. ATTR Assessor vem de attributes, então por isso que ele deixou negrito ATTR. A classe é uma pessoa, aquela coisa humana em forma de estrela lá fora. Os atributos são os membros pendurados, as diferentes partes que contêm o corpo de pé e que permitem que as pessoas apertem as mãos. Está dizendo que os atributos são os dados que compõem uma classe, tá? E está dizendo que o blurb, ele vai ter um conteúdo. O blurb ele tá falando tipo um Twitter, tá? Um X, um post. Hoje Mount Hood foi roubado. Isso é alguma referência humorística que eu não reconheço. E aqui quando você imprime, ele está imprimindo uma classe, ele coloca assim, cerquilha, sinal de menor, nome da classe, dois pontos, o endereço de memória dela. A não ser que você tenha um método toS. Aí ele está dizendo que a classe tem um atributo chamado tempo. E time, uma classe do Ruby, você tem um método chamado now, que retorna um objeto do tipo tempo da hora de agora. E o more é um símbolo que está doente. Então ele vai imprimir o blurb, ele não está imprimindo o valor dos atributos. Provavelmente ele vai ensinar a definir toS para você imprimir. Aí está dizendo que você pode fazer um construtor, para você não ter que ficar, vamos voltar aqui, ficar passando duas chamadas de métodos para setar os valores. No construtor você já passa eles aqui, né? E pode ter um valor padrão, sinal de igual. E aí ele está criando um blurb, que o humor é doente, e chamando o tempo. Então você pode encadear métodos, mesmo com o new. Ó. Mesmo não tendo retornado o self aqui em new, ele está encadeando. E agora é 31 de outubro de 2025, no horário de UTC, às 15h12, aqui no Brasil é meio-dia e 12. Mas está explicando que você tem o accessor e dentro, ele está dizendo aqui, ó, você acessa a variável com um arroba, tá? Então dentro você acessa a variável com um arroba, que é a variável de instância. E ele está mostrando como criar um outro blurb com humor confuso, que ele não põe parênteses porque é opcional, e o conteúdo é: eu não posso acreditar que Mount Hood foi roubado. Isso é alguma referência literária que eu também não conheço. Uma girafa não roubou o sumário. Então, aqui nessa seção, número 7, deve ser a penúltima. Ele está acabando. Vimos que são classes e accessors, acessores do objeto. Experimentei aqui. Aqui não tem nada. A oitava e acho que última sessão. Último capítulo. Então nós estamos em 34 minutos. Vamos finalizar seu aplicativo. Ele precisa de um título, algum lugar para armazenar todos os blurbs e uma timeline. Então a gente vai ter que criar uma outra classe. Ele tem uma classe chamada Blurbalizer. Ela recebe o título e uma lista de blurbs. E ela tem um método chamado adicionar um blurb, que recebe
não no formato de um objeto blurb, mas recebe o conteúdo, um Word conteúdo. Ele cria um blurb e adiciona no array com o operador shovel da pá, né? Que é um append, dois sinais de menores. E o verbo não, o método, no fundo é um verbo, uma ação, né? Exibir timeline, que ele vai imprimir, blurbify, o título e quantos blurbs tem, vai ordenar, chamando o método sort by. O sort by, você tem que passar aqui como você quer ordenar o blurb. Aí ele está dizendo que vai ordenar pelo tempo. Então, assim, aqui vai estar passando todos os blurbs, uma lista. E você passa, está usando um elemento só. Às vezes você pode chamar dois, e aí ele vê como você vai comparar. Que no caso está chamando com sort by com um parâmetro, que é o parâmetro tempo. E aí vai pegar o reverso. Então ele está fazendo uma ordenação do mais recente para o mais velho, tá? Que é uma timeline. E aí, ele imprimiu aqui. Não saiu muita coisa porque é, esses puts aqui não foram chamados, tá? Porque ele só criou a instância. Aí aqui ele vai adicionar um blurb e exibir timeline. Aqui vai imprimir. Aí o grande blurb tem 7 blurbs, né? E aí os blurbs e os horários do mais recente para o mais antigo. Aí tá dizendo que esse é o segredo de combinação. Você tem essas primitivas, né? Uma variável, um array, um hash, uma string, um número, atribuição, um if, uma estrutura de controle, e você vai compondo. Você cria uma classe com outra classe. É como o universo é formado, né? A gente tem as partículas subatômicas, aí você tem elétron, próton, nêutron, aí forma os átomos viram moléculas, moléculas vão se juntando, uma proteína, um outro composto, e assim vai. Você chega a ter um planeta, uma estrela, né? Uma galáxia. E a programação orientada a objetos é justamente sobre isso. Ela é muito fundada na filosofia platônica. Você vê, tem um livro muito famoso sobre orientação a objetos, vai falar isso. É você saber como que as coisas são compostas, né? Como você divide umas coisas. Ah, no corpo tem a cabeça, tem os membros. Então, qual é o lugar certo que você corta um objeto? Você limita a fronteira de um sistema, né? Aí está dizendo algumas coisas maravilhosas podem ser feitas com simples partes de Ruby, especialmente quando você combina elas em coisas novas. Aqui nós temos um app feito de uma classe que contém outra classe. A gente chama isso de composição. E atualmente o Ruby realmente lida direito com esse tipo de criatura. Isso é chamado de programação orientada a objetos. Enfim, chegamos ao último exercício de programação do TryHub. Se você quiser, você pode adicionar mais funcionalidades ao Blurbalizer. Talvez você deseje imprimir o humor como um smiley e exibi-lo no método exibir timeline. Você também pode adicionar o método modificar a sua classe blurb, então usá-lo dentro do método exibir timeline. Não vamos fazer por questão de tempo, mas quem quiser fica à vontade. Então aqui a gente tem a classe blurb, tem o accessor de conteúdo, tempo e humor. Ele está colocando o mesmo código de antes. O conteúdo, ele garante que tem 40 caracteres, pegando uma substring de 0.39, isso aqui é um range, é um intervalo. Então de 0 a 39 tem 40 caracteres. Ele está tipo validando, dizendo que não vai passar o limite. Um humor você pode modificar, que é o smiley que ele está fazendo aqui. Ó. Se o humor for triste, ele vai retornar esse dois pontos, traço, abre parênteses. Isso daqui, se você virar de cabeça para baixo, é um rosto triste. E esse é um humor feliz. Aqui é um erro de tradução, tá? Tinha que ser humor, não mude. E else é para você fazer ifs encadeados. Em vez de escrever if, else, if, você escreve else if. E se ele não cair em nenhuma condição, ele vai retornar um humor padrão, porque aqui tem um método return que sai do método. A classe Blurbalizer tem o título e os blurbs. Adiciona um blurb a um append num array. Aqui é um array vazio. E ela tem o método exibir timeline que mostra o tempo reverso. Então aqui ele está mostrando. Não está mostrando porque é, a gente não está mostrando aqui o humor, né? A gente poderia pôr o humor aqui se a gente colocasse t.humor. Vamos ver se colocar aqui assim. Ah, tem que mexer aqui. Então, como você interpola uma string? A string é as aspas, né? Você coloca
cerquilha, abre e fecha chaves. E aqui dentro você pode escrever código Ruby. Então a gente vê que tem aqui o humor, mas teria que chamar aqui o modificar, que é o método que põe o smile. Aí que a gente vê o humor da pessoa. Então é isso, chegamos ao final do TryHub, que é um tutorial interativo para você aprender. Ter um primeiro contato com o Ruby, ele não procura explicar tudo, né? Mas é para quem nunca programou. E aí ele sugere que você instale na sua máquina, se executa com o comando Ruby. E então, parabéns, chegamos ao final do TryHub. Se você não conhece ainda, você pode visitar o meu GitHub, github.com/everaldo. Tem ali Ruby em 100 exemplos. E no canal do Mestre Everaldo tem os vídeos mostrando esses exemplos também, né? Então é isso, muito obrigado.